Olá, muito bem-vindos ao Webinar Click, plataforma de dados e analítica. O meu nome é Renato Vieira e hoje eu gostaria de vos dar a conhecer um overview sobre a nossa plataforma para que consigam entender como podemos nós vos ajudar a fazer esta jornada que parte desde o dado até à descoberta. No decorrer do webinar, se vos surgirem questões, estejam à vontade para as colocar na área de chat. No final da ação, irei tirar alguns minutos para responder às vossas perguntas. Antes de vos dar a conhecer a nossa plataforma, eu gostaria de fazer uma rápida introdução, na realidade, daquilo que tem sido a evolução do Business Intelligence, porque com esta introdução, na verdade, consegue-se perceber também muito mais facilmente a importância de todas as coisas que eu vos irei falar mais à frente. E a evolução do Business Intelligence, de facto, já leva algum tempo. O Business Intelligence já está cá nas nossas vidas, por assim dizer, há algum tempo, ao ponto de até, inclusive, se poder classificar por várias gerações. Em que, numa primeira geração, tínhamos um Business Intelligence totalmente centralizado, numa lógica onde departamentos técnicos muito especializados eram aqueles que faziam todos os processos de extração, transformação, criavam o data warehouse, criavam os reportes estáticos para depois dar aos utilizadores de negócio. Agora, aquilo que implica é que nesta primeira geração eram necessários conhecimentos muito específicos e, dada a sua tecnicidade, estes projetos também acabavam por levar muito tempo. Isto é um problema porque, de facto, nos dias que correm, o negócio tem alguma velocidade, por assim dizer. E estes projetos acabavam por, muitas vezes, demorar meio ano, um ano ou até mesmo 2 anos. O que, obviamente, fazia que, quando se levantavam os requisitos dos projetos e quando era entregue o projeto, este já não conseguia refletir as necessidades atuais da organização. Ainda assim, o Business Intelligence nesta altura, obviamente, era visto como uma mais-valia. O problema é que acabava por ser utilizado por poucos utilizadores de negócio. Estima-se que não chegavam a 25% dos utilizadores de negócio que acabavam por utilizar de alguma forma os relatórios. No entanto, como em tudo na vida, isto acaba por ditar as necessidades de melhoria, o que levou ao nascimento de uma segunda geração, em que nessa segunda geração, inclusive o Click, neste caso o ClickView, foi líder com a sua componente de Data Discovery, onde ferramentas novas começaram a surgir, muito mais ágeis, muito mais orientadas para o utilizador de negócio, para o utilizador final, de forma a que este fosse capaz de conseguir responder às suas próprias questões, não dependendo então assim tanto, por exemplo, das estruturas um bocado processuais e bastante técnicas, que acabavam por ser aquilo que obrigava o Business Intelligence de primeira geração. Então, com isto temos de facto a vantagem de que as áreas de negócio conseguiram começar a responder por eles próprios mais facilmente às suas perguntas. Por outro lado, levanta-se um problema que acaba por ser a desgovernação da própria resposta a estas perguntas. Ou seja, cada departamento começava a ter a sua própria visão única da verdade e acabámos por ter aqui então um problema de luta interna, por assim dizer, entre aquele que acabava por ser o indicador todo-poderoso da verdade única da organização. Ou seja, tínhamos um Business Intelligence que já conseguia chegar a muitos mais utilizadores viam a sua potencialidade. Acredita-se aqui que já chega assim à ordem dos 50% dos utilizadores de negócio, especialmente de mais alto nível, veem potencial e acabam por utilizar este Business Intelligence para fundamentarem as suas decisões, mas de facto com o problema de existir uma forte desgovernação entre aquilo que acabam por discutir. Ou seja, isto acaba por levar para mais um ponto de melhoria, que é a terceira geração de Business Intelligence, a que nos encontramos atualmente até, que é uma geração onde o Business Intelligence, este sim, é democratizado. Ou seja, acaba por ser uma espécie de junção um pouco dos papéis das duas gerações anteriores, onde podemos ter um elemento centralizador, por exemplo o IT, que acaba por governar as fontes, por criar, por exemplo, alguma meta-informação nessa governação, disponibilizar, por exemplo, um catálogo de dados analíticos para os utilizadores, para que depois os utilizadores de negócio, com as suas ferramentas de exploração analítica, possam então explorar, mas sabendo de facto que estão a explorar e olhando para o dado que é aquele dado que está identificado como o dado da verdade da organização. Para a criação deste Business Intelligence de terceira geração,
A visão da Qlik, obviamente com base naquilo que nós temos observado das vossas necessidades, consiste em fazer a criação de todo um caminho interligado, desde os dados até a analítica, e então tendo uma estratégia toda ela interrelacionada. Isto, de facto, acaba por passar por múltiplos passos, nomeadamente começa logo pelos dados, onde são necessárias implementar estratégias a nível de dados que identifiquem, por exemplo, como fazer até mesmo o transporte desses dados para a analítica. Ou seja, identificar as fontes, independentemente destas serem locais, serem in-prem, off-prem, cloud, serviços de terceiros, como fazer a movimentação desses dados para que eles depois possam estar então preparados para serem consumidos numa lógica analítica. E isso até pode ser, nomeadamente no que toca aos nossos produtos, a nível do consumo destes dados para a analítica poderem ser utilizados por ferramentas Qlik ou não. Depois, numa lógica então de analítica, e aqui sim, voltando a observar numa lógica de produtos Qlik, também ajudar os utilizadores a facilmente interligarem-se então com os dados, implementando uma estratégia, neste caso de analítica, que permite aos utilizadores facilmente explorarem os dados. Ou seja, independentemente do tipo de dispositivo que eles necessitem de utilizar com base no caso, por exemplo, onde eles estão, se eles estão no escritório, se estão em viagem, independentemente também do tipo de infraestrutura, se acaba por ser com base nas necessidades da organização, informação que tem que estar guardada internamente ou que pode ser, por exemplo, guardada e consumida externamente, seja numa cloud terceira, seja numa cloud privada, seja num serviço hosted. Utilizar também meios e tecnologias de inteligência artificial para fazer algum boost na descoberta de insights e de sugestões. E de facto, nesse sentido, o Qlik com os seus motores, nomeadamente o motor associativo, nosso único e patenteado, que permite facilmente explorar os dados independentemente do dispositivo, sem que existam inclusive perguntas pré-definidas nessa analítica, combinando com o motor de Insights que nós temos, o nosso Cognitive Insights, que permite também fazer sugestões sobre esses mesmos dados para descobrir novas visualizações, acaba por facultar aos utilizadores uma experiência única, uma experiência que, independentemente do seu nível de conhecimento ou conforto que acabam por ter, por exemplo, na exploração e também na criação de conteúdos, poderem ter uma forma de facilmente partirem desde o dado, explorarem, por exemplo, através de um catálogo, encontrarem e poderem então rapidamente explorá-lo utilizando estas ferramentas de exploração para chegarem à sua descoberta de insights. E acaba por ser isso mesmo que nós vamos falar hoje, neste webinar que eu tenho para vós, e vamos agora entrar um pouco mais em detalhe. Referente à temática de dados, temos vindo a notar que as organizações estão, neste momento, com algum conflito. Algum conflito numa lógica de que existem um conjunto de necessidades que surgem e desafios, obviamente, a resolver. Por um lado, existe a temática de agilizar, ou seja, tornar as descobertas inclusive em real time. Isto porque, como o negócio é cada vez mais rápido, os utilizadores obviamente querem ter o dado à sua frente analítico o quanto antes, podendo chegar inclusive a quererem tê-lo precisamente quase que no momento em que ele ocorre. Mas isto choca um pouco com o ETL tradicional, uma vez que este ETL é tipicamente processual, tem alguns scriptings, pode ser agendado, por exemplo, para apenas ocorrer durante a noite, dado as dimensões volumétricas elevadas. Por outro lado, os utilizadores também querem uma entrega de dados ágil e um acesso universal aos dados, ou seja, eles acabam realmente por querer poder ter acesso ao dado em qualquer momento e em qualquer lugar, incluindo, acedendo através de múltiplas plataformas, seja aplicações que estão on-prem, sejam aplicações que estejam na cloud. E por outro lado, querem de facto quebrar a barreira que as ferramentas de legacy, que muitas delas pouco ágeis, trazem e que os abrandam na sua capacidade de fazerem descobertas nos dados. Também pretendem ter os dados, se são dados para analisar,
pretendem ter esses dados já prontos para ser consumidos numa lógica de analítica. Ou seja, não pretendem terem eles próprios ter que fazer toda a parte das transformações que eventualmente que acaba inclusive por ser pertencente ao processo de ETL. Eles querem ter a informação pronta então a consumir diretamente de uma forma analítica. E esse consumo obviamente também implica obter uma facilidade de pesquisa e encontrar esse dado analítico. Ou seja, conseguir ter esses dados com confiança. Lá está, obedecer então à questão de existir uma visão de verdade única dentro da organização, por exemplo, acedendo através de um catálogo de fácil pesquisa e saindo então do universo que acaba por ser o atual, dos dados desgovernados e isolados. Então, referente à integração de dados, a nossa solução permite gerar streams de dados real-time de forma escalável e com baixo impacto, provenientes de fontes múltiplas, heterogéneas, que podem incluir bases de dados de produção, data warehouse, dados provenientes de SAP, mainframe, ficheiros, flat files e aplicações SaaS, podendo depois então estes dados serem entregues para a grande maioria das plataformas de destino refinados, prontos para a analítica. Nossa solução, a bom rigor, permite efetuar 3 tipos de entrega distintos. Como primeira opção, a replicação, por exemplo, do dado transacional, seja ele em bulk, seja ele via real-time através de Change Data Capture, ou também conhecido como CDC, que acaba por ser essencialmente um método de consulta ao que existe de novo na base de dados produtiva, mas que não vai à base de dados em si, vai sim ver aos logs, permitindo então assim que sejam identificadas as novidades sem que esta identificação seja feita de forma intensiva a nível do consumo de recursos dessas mesmas bases de dados que tipicamente estão em produção. E as fontes podem ser bases de dados relacionais, podem partir desde um Oracle para um SQL Server, para um PostgreSQL, sejam on-prem, sejam na cloud, também obviamente a possibilidade de replicar de e para ficheiros, o que permite então que essencialmente esta forma na realidade possa ser utilizada para reporting e para analítica, mas também possa ser utilizada para outros casos de uso, como por exemplo migrações de dados. Um segundo cenário então de entrega de dados consiste na modernização, por assim dizer, das iniciativas do Data Warehouse, onde é possível entregar streams de dados transacionais para data warehouses modernos, como por exemplo o Snowflake ou Azure SQL Data Warehouse, através de essencialmente modos automáticos de entrega de dados que incluem, por exemplo, a capacidade de fazer a criação automática de modelo de dados, de data warehouse, de data mart, de tabela, de instanciação de dados, de mapeamento de fontes e de destinos. Então tudo isto, mais uma vez, para agilizar a forma como conseguem criar então meios para facultar os dados para os reportes e para as atividades analíticas. Tudo isto é integrado num único workflow. Por fim, a terceira opção de entrega, também referente então a streams de dados transacionais, consiste em juntá-los, por assim dizer, num formato comum, que depois pode ser facilmente utilizado e consumido por plataformas de Big Data, como por exemplo o Amazon EMR, o Azure HD Insights, o Google Data Proc, onde essencialmente a solução cria, carrega e atualiza data stores e acelera então estes datasets de forma a que estes fiquem mais preparados para a componente analítica. Depois estes processos podem ser refinados em conjunto com sistemas não relacionais ou outros dados não estruturados de outras fontes. E essencialmente todas estas capacidades elas acabam por pertencer a uma única ferramenta que consiste na plataforma de integração de dados. E é por nosso objetivo, obviamente, fazer com que vocês consigam então ter esta viagem de uma forma mais facilitada, tendo apenas que interagir com um único componente, em vez de terem que interagir com múltiplos componentes para conseguirem atingir esta mesma finalidade. Sendo então assim, se me permitem, uma simplificação que vos oferecemos nesta lógica de vos dar o primeiro passo
naquilo que acabará por ser ajudar-vos na vossa definição de estratégia de dados dentro da vossa organização. Então, ainda na viagem do dado, existe mais um passo, um segundo passo crítico, que consiste na categorização, indexação e preparação de todos estes dados, de forma a que eles possam facilmente ser partilhados, reutilizados e analisados por parte dos utilizadores. Ou seja, por outras palavras, consiste na criação de um catálogo para toda a organização, um catálogo de dados que permite representar então de forma fidedigna a fotografia, por assim dizer, dos dados dentro da organização e disponibilizá-los de forma fácil e segura para os utilizadores de negócio poderem aceder. Então, desta forma, os utilizadores de negócio e os analistas da organização poderão encontrar os dados certos através de uma simples pesquisa e um conjunto de cliques. O que isto permite, ao final e ao cabo, é que as capacidades de self-service dentro da organização sejam aceleradas, sendo que os utilizadores terão total conhecimento sobre qual a qualidade, a operacionalidade e a popularidade dos dados que estão a utilizar para fazer as suas análises. De facto, termos os dados organizados dentro da nossa organização acaba por ser extremamente importante, inclusive independentemente de qual será o seu destino de consumo. É um desafio fundamental que as organizações têm nos dias de hoje e acaba por ser também, logicamente, um fator crítico de sucesso. E acaba por ser também um ponto fundamental naquela que é a nossa estratégia independente, até porque nós reconhecemos que, como endpoint do consumo destes dados, existe todo um conjunto de ferramentas no mercado que fazem sentido serem utilizadas. Poderá não ser apenas o ClickSense. Logicamente, utilizando o ClickSense, conseguirão obter vantagens adicionais, que eu irei falar em seguida. Mas, de facto, aquilo que nós consideramos é que temos que vos facultar ferramentas para que vocês consigam implementar a vossa estratégia de dados que decidiram e que são donos, e que consigam, então, interconectar a esta estratégia de dados, a vossa estratégia de analítica, para conseguirem resolver os vossos problemas mais complexos de analítica e de negócio dentro da organização. Então, simplificando um pouco aquilo que eu estava a dizer há pouco, a vossa estratégia de dados acaba por ser a base, o pilar fundamental para aquilo que será também a vossa estratégia analítica. Para os nossos clientes, tipicamente isto inicia-se ou começa com uma plataforma robusta que tenha a capacidade realmente de responder a casos bastante complexos, nomeadamente modelos de dados com grandes dimensões, muitos utilizadores, complexidades de uso e de cálculos que são cada vez maiores para conseguir resolver os casos de uso de negócio cada vez mais complexos, mantendo, e sim um ponto-chave, a performance no seu melhor nível. Porque todos nós acabamos por não querer ficar muito tempo à espera a olhar para um ecrã para conseguirmos obter as nossas respostas. E realmente a abordagem da Qlik aqui é um pouco diferente das restantes soluções. Isto porque nós de facto temos um motor, que é um motor associativo, que é nosso único, exclusivo e patenteado, que nasceu já com o QlikView, que é um motor que permite fazer uma exploração um bocadinho diferente. Permite fazer uma exploração totalmente livre, sem existirem perguntas pré-definidas e também sem omitir dados para os utilizadores que estão a explorar. Isto acaba por ser bastante distinto daquelas que são as ferramentas de queries tradicionais, uma vez que essas acabam por estar pré-preparadas para responder apenas às questões que foram inicialmente desenhadas para o fazer. A este motor associativo estamos agora a combinar também uma abordagem adicional distinta, que acaba por ser combinar um conjunto de inteligência artificial e algoritmos de machine learning, mas numa lógica de cooperação. E numa lógica de cooperação também, neste caso, em conjunto com aquilo que o utilizador está a fazer. A este nós chamamos de motor cognitivo. E este motor cognitivo, o que ele faz é olha para os dados que estão, obviamente, no motor associativo e consegue fazer sugestões aos utilizadores de pontos interessantes, de destaques, ou, por exemplo, quando o utilizador está a criar alguma nova exploração numa lógica de self-service, também pode fazer sugestões de visualizações, ou seja, acaba por ser uma espécie de assistente
para fazer que o utilizador consiga fazer descobertas o mais rápido possível e também consiga chamar a atenção ao utilizador, coisas que ele poderá não estar a ver num ponto inicial. Por outro lado, também, esta nossa plataforma de analítica, na realidade, ela acaba por abraçar, por assim dizer, um ambiente analítico maior, porque dentro dos casos de uso, nem sempre faz sentido ou nem sempre é cómodo para os utilizadores estes terem que se deslocar para as plataformas de análise para fazerem a análise da informação. Quero com isto dizer então que existe também todo um outro caminho que acaba por ser um caminho bidirecional, onde outras tecnologias pode fazer sentido estar lá a analítica embebida ou até mesmo a analítica ser empurrada de forma a chegar autonomamente para os utilizadores de negócio, evitando então assim com que eles se tenham que apenas habituar a ir a um ponto para encontrar informação, mas sim então a analítica começar a estar mais e mais envolvida naquele que é o seu dia-a-dia e nas várias formas de interações que eles vão tendo com as tecnologias, com as coisas em seu redor no seu dia-a-dia. A capacidade de consumir, partilhar e tomar ação sobre esses insights é aquilo que, na realidade, leva à essência de transformação. No entanto, a literacia do dado e a facilidade de acesso continuam nos dias de hoje a ser aquela que é a barreira que mais dificulta a aplicação da analítica a longo termo dentro da organização. Organizações que já com uma maturidade avançada de analítica reconhecem cada vez mais que é necessário fazer entrega dos insights através da utilização de uma única plataforma, mas com uma capacidade de chegar aos seus destinos variada, seja através de aplicações guiadas, seja através de componentes de self-service, seja através de utilização de dispositivos móveis. Acabam por ser inúmeros os casos de uso aplicáveis à analítica. E ao longo do tempo, na verdade, é que estes insights fazem cada vez mais sentido de estar embebidos eles próprios diretamente dentro dos processos operacionais. Por outro lado, os utilizadores, também as interações que eles têm com os insights, para além de serem vários dispositivos, também acabam por evoluir e as necessidades acabam por ser novas, por assim dizer, que acaba por ser um envolvimento e uma interação que pode partir também pela pesquisa, pela utilização da linguagem natural e também pela utilização de voz. Vejamos agora, muito rapidamente, alguns dos casos de uso possíveis a obter com a plataforma Qlik, referentes como, essencialmente, chegar a insights. Ora, a utilização de dashboards, onde nós temos à nossa disponibilidade, essencialmente, já um ecrã um pouco mais numa lógica de análise guiada, onde o utilizador pode explorar livremente os dados, ou seja, ele não tem, neste caso, o dashboard de perguntas pré-definidas e tira partido do motor associativo para conseguir responder às perguntas do utilizador. No entanto, outros casos de uso, por exemplo, alguns utilizadores poderão querer ir um bocadinho mais além e ter também self-service, por exemplo, sobre esse modelo de dados. Ou seja, poderem eles próprios criarem as suas próprias visualizações, obviamente sobre um modelo de dados governado, sobre um conjunto de métricas e dimensões identificadas e aprovadas dentro da organização, mas poderem então fazer livremente cruzamentos e criação de novas visualizações para obter novas visões sobre esses dados. Por outro lado, outros utilizadores, talvez um pouco mais amantes dos dados, por assim dizer, poderão querer eles próprios criar o seu modelo de dados. Ou seja, poder beber do modelo de dados governado e poder juntar, por exemplo, a informação que eles tenham local na sua máquina, como por exemplo um ficheiro Excel, para fazer umas correlações adicionais. E obviamente, numa lógica de exploração, não queremos limitar o tipo de dispositivo que obriga o utilizador a consumir a informação. Ou seja, faz sentido que o utilizador possa fazer desde o computador, mas também faz sentido que ele possa fazer, por exemplo, desde o seu tablet ou desde o seu dispositivo móvel.
Depois, outros casos de uso para alargar ainda mais o chegar dos insights e da informação aos utilizadores consistem no tradicional reporting, onde é possível distribuir informação estática para os utilizadores, onde essa informação pode inclusive estar toda ela parametrizada, por exemplo, a nível de look and feel, daquelas que são as guias de imagem da organização. A possibilidade também de fazer chegar a analítica ao utilizador, ou seja, embeber, por exemplo, um ou múltiplos gráficos, ou até mesmo um ecrã inteiro de visualizações de analítica diretamente nas aplicações operacionais dos utilizadores, fazendo então com que estes não tenham que se deslocar a um ponto de acesso para terem analítica, mas sim que a analítica esteja a fazer parte da própria aplicação operacional, por exemplo, que eles têm, que utilizam diariamente, para os ajudar a tomar decisões. Uma outra forma também para os utilizadores poderem interagir acaba por ser a componente de conversação, ou seja, utilizar um chatbot que ele irá responder com base às perguntas que se lhe faça e gerar os insights, obviamente mantendo todos os contextos da conversa para com o utilizador. E por fim, a componente de alerta, numa lógica em que um utilizador também não faz sentido que esteja sempre em cima do indicador, poder ser notificado, por exemplo, quando algo acontece com base numa regra de negócio que ele próprio define, e receber essa notificação para então, a partir daí, ir averiguar o que se está a passar e fazer descoberta de insights. Estando então criada a base essencialmente para a implementação de estratégia de dados, analítica e insights, não nos podemos também esquecer daquela que é a base tecnológica para permitir fazer com que tudo isto possa ser implementado. Ou seja, por outras palavras, a existência de uma plataforma tecnológica enterprise ready. E as organizações, na verdade, elas necessitam essencialmente de ter mais e mais flexibilidade. Até porque nos dias de hoje as organizações podem preferir utilizar uma lógica de subscrição as a service para infraestrutura, podem querer ter a infraestrutura on-prem, podem querer utilizar uma cloud de terceiro, por exemplo, apenas para fazer o armazenamento, podem querer que essencialmente exista escalabilidade e na verdade é que mais do que apenas uma escalabilidade para aumentar a infraestrutura, também podem desejar que esta consiga ser adaptável, ou seja, que consiga crescer ou também diminuir com base naquilo que é o consumo de utilização daquele momento por parte dos utilizadores. Isto porque traduz-se, obviamente, numa fatura mais barata, ou neste caso mais em conta, com base naquela que é a real utilização da infraestrutura que os seus utilizadores estão a fazer. Então, nesse sentido, a Qlik tem estado a trabalhar, e tem estado a trabalhar fortemente naquilo que é uma nova arquitetura nativa cloud. A nossa lógica, obviamente, é de facto estarmos à prova de futuro, ou seja, fazer um future proofing de forma a que vocês possam escolher aquela que é a arquitetura que mais vos interessa, seja ela on-prem, seja ela na cloud, vossa, de terceiros, seja ela utilizando a nossa componente inclusiva de software as a service e podendo em qualquer momento fazer as alterações que considerarem de utilização de pontos onde a arquitetura tem que estar implementada e o deployment tem que estar feito para servir os utilizadores. De facto, a Qlik orgulha-se de ser a empresa que consegue permitir com que vocês possam utilizar todas as opções de deployment e inclusive combiná-las. Para os utilizadores finais, isto acaba por ser completamente transparente. Eles apenas acedem a uma aplicação independentemente de onde esta estiver alojada. E o interface que eles têm acaba por ser um interface único, um único ponto de entrada para poderem aceder às suas aplicações analíticas. De destacar que, obviamente, que com esta flexibilidade, aquilo que nós não queremos é limitar-vos numa determinada e específica escolha de estratégia cloud. E vocês, em qualquer momento, podem fazer a sua alteração, se assim o desejarem. Ok, vamos agora a uma demonstração em que eu vos vou mostrar a combinação da plataforma de dados e a plataforma analítica Qlik
para que, por exemplo, um utilizador consiga rapidamente fazer descobertas e tomar, obviamente, decisões sobre elas. Referente à plataforma de dados, vamos ver o Qlik Data Catalyst em funcionamento, que terá essencialmente um catálogo de dados fácil para mim encontrar, e vamos utilizar também o Qlik Sense, que será então a parte de exploração e visualização, onde iremos tirar proveito tanto do motor associativo, assim como do motor cognitivo para fazer descobertas. Ok, estamos agora então a ver o Qlik Data Catalyst, onde eu aqui, quando entro, acedo logo diretamente ao catálogo. O catálogo, como podem ver, acaba por ser a listagem de todos os dados governados dentro da minha organização às quais eu tenho acesso. Por exemplo, eu tenho uma filial dentro da minha organização que se chama Acme. Então eu posso, por exemplo, procurar pela Acme e a partir daí consigo ver então todas as tabelas referentes à informação, por exemplo, em produção que eu tenho desta organização, que acaba por ser uma empresa que vende vestuário um pouco por todo o mundo. E aqui eu consigo ver, por exemplo, que eu tenho várias tabelas, como por exemplo a de clientes, de encomendas, a de produtos, a de vendedores. E reparem, se eu fizer um over, consigo ver nos clientes a sua meta-informação, por exemplo, qual é que é a descrição que acaba por ter cada uma destas tabelas, mas também consigo ter aqui uma indicação de operacionalidade, de dimensão e de popularidade. Como este acaba por ser um ambiente de demonstração, não se pode dizer que seja muito popular, porque acaba por ser só eu a utilizar para mim próprio. Mas de facto estes indicadores depois, consoante existe um aumento de utilização, eles irão aumentar e iremos então perceber de facto qual é que é a confiança que podemos ter com a utilização destes dados que estão aqui em catálogo. Também entrando, por exemplo, nos clientes, eu consigo ter uma ideia um pouco de como está a tabela composta. Por exemplo, consigo saber quais é que são os vários campos, alguma meta-informação sobre eles, consigo até mesmo, se eu tiver privilégios para tal, prever informação. Existindo aqui informação como, por exemplo, números de telefone, moradas, com base no meu perfil, esta informação pode ser ou não obfuscada, que no meu caso, claramente, eu posso ver a informação toda, e posso até mesmo chegar a entender qual é que é o lineage, ou seja, como é que nós conseguimos chegar a esta tabela. Acabou por ser um carregamento bastante direto, mas de facto podemos ter aqui uma representação visual de qual tem sido, essencialmente, o processo que nos levou à criação desta tabela. Então, se eu voltar aqui ao catálogo, e eu quiser então utilizar a tabela de clientes, basta-me adicioná-la ao carrinho. E ao clicar aqui, estou a fazer então numa lógica quase que de compra de dados interna, o meu carrinho vai começando a ser populado com as ditas entidades, com as ditas tabelas que eu pretendo adicionar. Ou seja, vamos numa lógica um pouco como acaba por ser um cenário bastante comum nos nossos clientes, dizer que queremos toda a informação, ou seja, adicionar as várias tabelas ao cart e podemos a partir daí tomar alguma ação. Mas vamos clicar no carrinho primeiro para confirmar essencialmente o que é que nós estamos a trazer. Ou seja, temos aqui 7 tabelas, curiosamente elas provêm todas de uma fonte que acaba por ser uma fonte já em QVD, e temos aqui as suas várias descrições, o tipo de entidade e quando é que foram atualizadas do seu último refrescamento. Agora, eu posso dizer que pretendo agarrar nestas 7 entidades e fazer algo com elas. E esse algo seria então partir para uma lógica, por exemplo, de exportação ou até então para uma lógica de exploração. Então eu posso carregar neste drop-down e reparem que tenho aqui várias opções, como por exemplo a de publicação para Qlik Sense. Uma nota, isto acaba por não ser uma gralha, de facto é aquilo que eu estava a dizer há pouco. Na vossa estratégia de dados, estas ferramentas da plataforma de dados, de facto elas não devem ser elas que vos ditam depois onde são estes dados consumidos. E daí nós temos também abertura para que o consumo da informação, neste caso, por exemplo, catalogada pelo Data Catalyst, também possa ser consumida por outras plataformas. Então vamos agora publicar aqui para o Qlik Sense e com um clique de um botão, basicamente as tabelas que eu selecionei já estão a ser enviadas para uma aplicação nova, que eu posso agora começar a trabalhar nela e explorá-la. Reparem, por exemplo, se eu for aqui ao modelo de dados, nós conseguimos ter uma ideia das várias tabelas, inclusive das relações, como elas se têm relacionado entre si, de forma a que o nosso modelo de dados esteja montado.
E podemos ver, por exemplo, muito rapidamente aqui que nos clientes temos aqui a informação dos clientes pronta a ser utilizada e a ser analisada. Antes de darmos continuidade à nossa demonstração, eu gostaria apenas de destacar mais um ou dois pontos interessantes do Click Data Catalyst, porque na realidade nós apenas acabamos por o explorar utilizando o seu ponto final, que acaba por ser o catálogo, mas num sentido de pesquisa e de envio para a plataforma analítica. Realmente o Data Catalyst ele permite fazer um caminho bastante maior, desde então o dado cru até ao dado pronto para ser consumido. Então, a bom rigor, o que é possível fazer é o onboarding dos dados, ou seja, identificar as várias fontes dentro da organização, que são aquelas que são importantes para serem utilizadas com os dados de uma lógica analítica, e enriquecer então o que daí provém criando o catálogo. Isto pode partir desde o simples fazer tagging a campos, identificar até mesmo, por exemplo, se alguns desses campos são sensíveis, se não são, se devem ser ofuscados, se não devem ser ofuscados. Pode também integrar com ferramentas de governance corporativas, de forma a que glossários gerais possam alimentar este mesmo catálogo. Posteriormente também é possível preparar os dados, ou seja, fazer aquela parte do T, no jargão ETL, a transformação, por exemplo, juntar duas tabelas, limpar algo num campo, por exemplo, que esteja errado ou com nulo ou o que for. E por fim, então aí sim publicar para a loja, ou seja, publicar para aquele ponto que nós estivemos a explorar ainda agora na demonstração. Vamos então continuar com a nossa demonstração. Mas antes de passarmos à parte da exploração dos dados, eu gostaria apenas de mostrar também mais uma coisa. Essencialmente, eu tenho aqui um documento, um ficheiro em Excel, que me identifica níveis de clientes que eu tenho com base no volume de negócio que eles me têm trazido, e eu gostaria de juntar esta informação, que é uma informação minha pessoal, ao modelo de dados que já tenho aqui existente e que fui buscar ao Data Catalyst. Então, eu vou utilizar no ClickSense esta componente denominada como Data Manager, que acaba por ser um assistente de modelação de dados dentro do próprio ClickSense. Arrasto o ficheiro em Excel e o motor cognitivo ele já vai começar a dar um pouco da sua magia, numa lógica em que ele está a analisar os dados que são trazidos novos para, a partir daí, conseguir fazer sugestões de correlação com o que já existe. Ou seja, se eu agora arrastar esta bubble, que representa a tabela nova, ele vai-me sugerir que esta bubble fará muito provavelmente sentido relacioná-la com a tabela de clientes. E eu basta-me arrastar, largar e a associação fica feita. Como podemos ver por parte do nosso documento em Excel, os campos inclusive diferem. Ou seja, temos na nossa tabela nova o campo name, que tem de facto o nome do cliente, enquanto que no nosso modelo de dados o equivalente é a tabela, é o campo com o nome customer. E o motor cognitivo consegue entender inclusive estas diferenças, uma vez que ele vai realmente por match de valores e não por nome de campos. Posso, obviamente, depois também limar um pouco as arestas, numa lógica de tornar o meu modelo de dados um pouco mais legível. Por exemplo, esta tabela, em vez de se chamar Sheet 1, que é o default do ficheiro Excel, chamar, por exemplo, Customer Tiers. E a partir daí tenho uma tabela com um nome mais elegante quando eu estiver depois a explorar pelos seus campos. Posso, por exemplo, também investigar um pouco. Aqui na tabela de clientes vejo que tenho vários campos e reparem que, por exemplo, aqui ao Contact Name, ele sugere-me que este campo poderá fazer sentido ser visto como dimensão. Por outro lado, estes campos como o City, como o Country Code, se repararem, ele tem aqui um globo que ele está a identificar que isto é informação geográfica. Então, se nós depois quisermos utilizar um objeto de mapa, ele irá automaticamente desenhar os pontos ou as áreas das quais ele conseguiu perceber e existe a informação, obviamente, já aqui. Se formos aqui ao Orders Header, podemos também ver mais um detalhe que consiste neste campo, o Order Date. O Order Date tem essencialmente uma data, que é a data de quando foi feita a compra. Mas o clique, depois, ele vai perceber isto então e vai transformar este campo em vários, ou seja, vai criar as várias dimensões temporais que tradicionalmente utilizamos quando estamos a fazer análises, como por exemplo o dia, o mês, o trimestre, a flag de comparação homólogo e outros. Se formos aqui ao Order Details, que acaba por ser a nossa tabela principal com o nosso maior detalhe, porque estão aqui os detalhes de todas as encomendas,
vemos aqui vários campos e eventualmente poderíamos inclusive fazer cálculos adicionais, ou seja, criar novos campos calculados. Em vez de fazer um exemplo de um campo a dividir por outro ou somar, vou até utilizar uma outra funcionalidade, que vai ser definir níveis de tipos de compras que os clientes fizeram comigo. Ou seja, neste campo de sales, eu vou descer e vou utilizar esta função de bucketing. E vou dizer essencialmente que eu vou querer criar 3 níveis. Vou querer identificar, ou vou querer que ele neste caso me crie uma dimensão calculada com a identificação daquelas que são para mim as compras de pequena, média e grande dimensão. Sendo que, obviamente, eu vou querer valores específicos. Então, para mim, uma compra de pequena dimensão acaba por ser uma compra que não passa dos $50. Uma compra média é uma compra que não passa dos $500. E uma compra grande pode ser o resto. E então, com isto, ele cria-me o meu novo bucket. Vou criar aqui em Create Buckets. E tenho, então, acesso agora a uma nova dimensão criada e calculada, que é esta Sales Bucket. Agora que já tenho tudo pronto, basta-me carregar em Load Data e ele vai efetivar estas adições que eu fiz ao meu modelo de dados para, a partir de agora, poder explorar a informação. Já agora, muito rapidamente, vamos só confirmar. Saltamos aqui ao nosso Model Viewer e podemos ver o modelo de dados atual, onde temos aqui identificados, só baixar aqui esta tabela para ser mais fácil, o nosso Customer Tiers, com os vários tiers de cada um dos clientes, e se formos à nossa Order Details, temos aqui então o nosso Sales Bucketed com os vários níveis de tipo de compra que os clientes nos foram fazendo. Estamos agora em condições então de explorar os nossos dados. Então vamos saltar aqui para a componente de análise, aqui em Analysis, e em vez de começar já a criar visualizações, vou utilizar o motor cognitivo para me ajudar a criar conteúdos de análise. Ou seja, vou clicar aqui em Insights e vou pedir ao Cognitive Engine para que me faça algumas sugestões, clicando aqui em Generate Insight. E com isto então ele vai olhar para o modelo de dados e vai-me fazer sugestões daquilo que ele considera que poderá ser interessante. Como por exemplo, temos aqui alguns indicadores, temos aqui algumas visualizações, por exemplo, de freight por office, aqui algumas visualizações de mapas, e se formos descendo, temos aqui até mesmo um mapa do tipo radar, e temos aqui uma visualização que me interessa, um Pareto, uma contribuição com base nos produtos ao longo de todas as vendas. Então posso adicionar, e como é lógico, eu posso também ir refinando o tipo de conteúdos que eu gostaria de ver. Na realidade, as minhas questões andam muito ao redor da performance de venda dos meus vendedores. E acaba por ser isso que eu gostaria de tentar perceber hoje. Então, vamos começar, se calhar, por dizer Sales. E com isto, ele vai começar a refinar novamente as visualizações com base naquilo que nós estamos a dizer. E reparem, ele criou-me aqui um indicador KPI do somatório das vendas, que me parece interessante. Mas eu não quero só vendas, gostaria de ver vendas por país, por exemplo, per country. E então com isto ele vai-me começar a fazer novas visualizações com base naquilo que nós estamos a dizer, como por exemplo a distribuição das vendas por país. Reparem que se eu carregar aqui neste i, ele vai mostrar o que é que ele está a fazer na realidade. Isto acaba por ser um motor de interpretação de linguagem que consegue entender aquilo que eu estou a redigir e consegue então associar aquilo que eu estou a redigir com campos ou com tipos de visualizações e ações que poderão fazer sentido investigar. Então, se eu clicar aqui e procurar então por informação de performance pelos vendedores, salesperson, performance, ele identifica, ok, poderá estar a falar de vendedores. E com isso eu posso fazer um scroll down e ver o que é que ele me pode sugerir. Como por exemplo, temos aqui um gráfico de barras em que ele me está a fazer aqui um somatório de freight. Acaba por não ser bem isto que eu quero. De facto, interessa-me ter uma espécie de um top que pode ser representado numa visualização de barras, mas eu gostaria de ver isto por vendas. Então eu posso carregar no lápis e com isto eu posso em qualquer momento então começar a personalizar um pouco o tipo de visualização que eu quero ver aqui. De facto a dimensão é por vendedor, mas eu gostaria de ver por campo de vendas. Então posso
forçar e dizer, ok, quero ver isto com base em vendas. E se eu fizer um pouco de scroll, vamos só remover aqui este i, porque estamos a batalhar aqui com falta de resolução, ele lançou uma mensagem a dizer que eu fiz alterações e poderá ser interessante ele aprender com estas alterações. Isto porque, se eu disser para ele aprender, e assim eu vou dizer, depois outras pessoas que venham a consultar esta aplicação, ele irá já refinar o tipo de sugestão de análise com base naquilo que são as condições mais usadas. E posso adicionar à minha sheet. E, como eu estava a dizer, nós temos aqui uma componente de linguagem natural. Que tal tentarmos pôr à prova o meu inglês e se calhar tentarmos ditar, a ver se ele consegue interpretar. Aqui vai um teste. Which are the sales by status and by date? Ok, conseguiu entender que estamos a falar de vendas. Status, temos um campo Order Status e fez-lhe a associação. Date, temos o campo Order Date e fez a associação. Vamos ver que resultados temos. Se fizermos scroll, conseguimos ver que temos de facto aquilo que eu procuro, que é uma evolução temporal das vendas com base no tipo de estado. Então, adicionar à sheet. E estou então mais ou menos pronto para começar a fazer as minhas análises. Já tenho aqui todo um conjunto de visualizações que, por defeito, se por exemplo olharmos aqui para o Tom Lindwall, estão associadas entre elas e ele automaticamente, com base nas seleções que eu vou fazendo, vai imediatamente apresentando as associações e os cálculos em todas as outras visualizações. Mas na realidade está-me aqui a faltar mais alguma coisa. Eu gostaria de ter aqui uma espécie, ou pelo menos ter uma ideia de rentabilidade por produto. Então vou eu criar essa visualização à mão. Por exemplo, ganhar aqui um bocadinho mais de espaço. Vamos pôr se calhar o nosso, trocar estas duas visualizações, pôr as nossas contribuições, vamos se calhar assim mais na ordem de uma largura alinhada com o indicador. O nosso mapa mundo, se calhar vou querer pô-lo com mais destaque aqui em cima. A nossa evolução temporal poderá passar para aqui e vamos então adicionar as visualizações que eu estava a dizer, neste caso tentar perceber a contribuição que os produtos vão tendo. Ora, vamos iniciar por se calhar adicionar a métrica. A métrica vai ser por vendas, então eu arrasto o campo Sales e automaticamente ele consegue entender que estamos a falar de um valor numérico, poderá fazer sentido vermos isto num KPI e criou a visualização de KPI de forma automática. Mas realmente eu pretendo ver isto por produto, se calhar posso arrastar Product Name e de imediato ele sugere-me, ok, se calhar poderá fazer sentido ver esta informação em gráfico de barras. Vou acrescentar se calhar a margem. Então o Gross Product, em que arrasto, mas não o vou querer de forma somada, vou querer de forma em média, para termos aqui uma melhor distribuição. E já agora, por que não juntarmos se calhar a categoria. Acrescento a categoria. Ele acabou por fazer aqui uma sugestão por Tree Map, mas na realidade aquilo que eu gostaria que ele fizesse é que ele me fizesse um scatterplot, mas que me utilizasse a categoria como cor. E aqui temos agora esse mesmo scatterplot com as várias categorias, sendo que cada uma das bubbles terá uma cor representante da categoria. Por fim, eu também posso criar, obviamente, uma visualização totalmente à mão. Por exemplo, vou criar um gráfico de pizza, um pie chart, onde vou querer ver a contribuição com base nos tipos de compras ou nos volumes de compras que os meus clientes me têm feito. Ou seja, vamos utilizar o Sales Bucket e vamos contar quantos clientes me fizeram compras pequenas, médias e grandes. Então, vamos agarrar e pesquisar pelo Sales Bucketed e vamos adicionar como a dimensão. E vamos agarrar, por exemplo, no Customer Name e vamos dizer que gostaríamos de ter uma contagem. E já agora, por que não, aproveitamos, damos aqui um bocadinho de look and feel um pouco mais moderno ao nosso pie chart, em que vamos querer, se calhar aqui um corner radius, assim um bocadinho maior, e vamos querer forçar, just in case, que estamos a ver com base a percentual
a share de cada um deles. Ok, estou pronto para iniciar as minhas análises. Ok, vamos então agora explorar a nossa aplicação e ver se conseguimos descobrir alguns insights. Como eu tinha dito, eu estou interessado em tentar perceber a performance dos vários vendedores e, na realidade, até seria interessante descobrir, por exemplo, se eu poderia fazer alguma campanha com algum deles. Vou-me focar no último ano de vendas e ter aqui uma visão geral do panorama e vou focar-me nos piores vendedores, por assim dizer. Vou escolher aqui um conjunto deles, neste caso 4. Até vou remover o Eric Presley, porque na realidade ele é presidente e ele acaba por não ser o foco dele a fazer vendas de produtos. Para a semana vou-me encontrar com a Ingrid, por isso vou-me focar na Ingrid e vou avaliar um pouco aqui os seus valores. Ela tem 23 capas a nível de vendas totais para 2014. Estes são os principais produtos. Vou tirar aqui uns snapshots para utilizar mais tarde. Agora, aquilo que eu vou fazer vai ser utilizar o motor cognitivo para tentar descobrir algo de interessante. Então vou saltar aqui para a área das seleções e conseguimos ver, inclusive aqui o motor associativo, a lógica de cores que o Click sempre teve, neste caso do verde, branco e cinzento, onde verde são as seleções que nós temos, a branco as associações, ou seja, a informação pela qual podemos fazer drill, e a cinzento temos a informação existente em modelo, mas que não está associada. Por exemplo, conseguimos identificar que a Ingrid nunca vendeu nada para este conjunto de clientes. Então vamos pedir ao motor cognitivo para nos ajudar e tentar gerar aqui alguns insights. Ora, referente a vendas, ele consegue descobrir aqui várias coisas, referentes a escritórios de venda, categorias de produtos, etc. E a nível de produtos, isto poderá interessar-me. A nível de produtos, conseguimos ver que ela apenas vendeu aquilo que acaba por ser um espectro de 31% do total de produtos que nós temos existentes em portfólio. Isto pode representar aqui um valor interessante, potencial de venda, se ela acrescentar alguns produtos. Vamos tentar identificar esses produtos, podemos ver aqui quais é que são os produtos que ela nunca vendeu e vamos então selecioná-los. Ao selecionar estes produtos, então eu consigo perceber onde é que eles têm sido vendidos. Vamos nos voltar a focar aqui por uma questão de justiça no último ano e vemos que eles até inclusive têm sido vendidos nos principais países onde a Ingrid trabalha também. Então vamos começar por selecionar mais ou menos esta região europeia e vemos aqui que temos um valor bastante interessante de vendas e vamos aproveitar e neste scatter plot vamos aumentar só para vermos um bocadinho melhor e vamos selecionar apenas os 5 melhores produtos, aqueles que mais vendem e aqueles que acabam por ter um bocadinho mais de performance, ou os 5 ou os 6 melhores. Ok, aqui temos os produtos e podemos ver que só com estes produtos passamos largamente os valores de vendas que foram aqueles que a Ingrid conseguiu. Ora, vamos tirar aqui um conjunto de snapshots também, a identificação dos produtos, como é lógico, e eventualmente também o tipo de deal size que se poderia fazer. E estamos então agora em condições para criar conteúdos para gerarmos uma conversa com a Ingrid. Vamos então preparar agora os conteúdos de apresentação para podermos falar com a Ingrid para a semana. Então vamos saltar aqui esta área de Story e vamos aproveitar os nossos snapshots. Vamos, por exemplo, criar aqui um título, dizer Performance Review para 2014 e vamos acrescentar então, por exemplo, o indicador de vendas dela. Vamos acrescentar a visualização de contribuição, em que eu até poderei querer aumentar aqui um bocadito para vermos mais conteúdos. E vamos juntar também aqui o pie chart, onde temos essencialmente a distribuição com base no tipo de negócio que ela tem feito a nível de dimensão. E vamos, por exemplo, dizer que podemos fazer aqui Campaign Boost. E a sugestão de alguns dos produtos que nós estivemos a investigar para tentar fazer melhoria. O tipo de valor que esses produtos conseguem atingir, a identificação desses mesmos produtos e vamos pôr aqui também o nosso pie chart. Ok, e está pronta a nossa apresentação. Podemos já agora aproveitar e fazer um ensaio. Clicando aqui no play, conseguimos
essencialmente fazer um preview destas nossas visualizações. Com a parte interessante de que, se nós fizermos com o botão direito em qualquer uma das visualizações, podemos fazer a opção de Go to Source e com isto saltamos à visualização, onde tiramos o snapshot e são aplicadas as seleções. Podendo a partir daqui, depois eu com ela, por exemplo, trabalhar e focar-me, por exemplo, numa região em específico em relação a alguma venda que ela aí tenha feito. E pronto, muito rapidamente, partindo do Data Catalyst, consegui encontrar um conjunto de dados. Juntei, inclusive, alguns dados meus pessoais que eu tinha no meu fecheiro em Excel e criei uma aplicação que me permitiu fazer uma análise de como tem sido a performance da Ingrid e até conseguir encontrar alguns pontos onde poderia ser interessante nós revermos com ela para tentarmos fazer uma melhoria das vendas. Na verdade, é que esta aplicação acaba por ser bastante interessante, se calhar para não ficar apenas para mim. Poderá ser uma aplicação que tem aqui conteúdos analíticos interessantes o suficiente para eu partilhar com outros elementos da minha organização. Então, eu posso fazer algumas coisitas, como por exemplo, posso vir aqui ao App Overview e vejo que tenho aqui, a nível de overview da aplicação, tenho Sheets, tenho Bookmarks e tenho Stories. E se repararem, a sheet que nós criamos está apenas no My Sheet, que eu até lhe poderia dar aqui como nome, por exemplo, Dashboard. Se eu pretender tornar esta sheet que nós estivemos a desenvolver como uma sheet pública, ou seja, outros elementos a quem eu partilho depois desta aplicação poderem também consultar esta sheet, basta-me, com o botão direito, dizer que eu gostaria de tornar pública. E então, com isso, ao eu partilhar esta aplicação com outros elementos, eles poderão consultar esta sheet, poderão também criar as suas próprias sheets pessoais e poderão fazer as explorações com base naquilo que é este modelo de dados. Uma particularidade interessante, acabei por não criar nenhum bookmark, mas, por exemplo, na Story, a conversa que eu vou ter com a Ingrid, se eu não a tornar pública, ficará apenas guardada para mim. Ou seja, é algo pessoal, meu, que eu poderei utilizar em âmbito de reunião com ela, mas, obviamente, esta informação que se calhar não faz sentido outros elementos terem, por isso, não a torno pública. Vamos então, por fim, tornar pública a nossa aplicação e partilhá-la dentro da nossa comunidade. Um outro colega meu que poderá ter interesse nisso é o Ferran e vou-vos mostrar como eu posso partilhar esta aplicação com ele. Então, vou saltar para aquele que é o Hub e é aqui onde eu posso encontrar todas as aplicações às quais eu tenho acesso. Sejam aplicações pessoais, sejam aplicações que sejam partilhadas comigo, sejam aplicações que sejam criadas corporativamente e assim sucessivamente. Posso também, obviamente, criar aqui aplicações caso eu assim desejar. Se eu for aqui então a esta área de exploração, consigo ver as várias aplicações que tenho, e inclusive eu tenho aqui os vários espaços aos quais eu pertenço, ou seja, áreas das quais existem aplicações e conteúdos que eu posso aceder. E estes vários espaços têm aplicações que podem estar essencialmente alojadas em qualquer lugar. Ou seja, é aquela lógica que eu estava a dizer ainda há pouco de multi-cloud. Podem estar algumas on-prem, podem algumas estar neste ambiente hosted pela Click, podem estar também instaladas numa cloud privada. Na realidade, para mim, acaba por ser transparente porque a minha única interface que eu tenho para me facilitar aceder às aplicações é este hub. Então, se eu for aqui a esta área pessoal, consigo ver as minhas várias aplicações pessoais e temos aqui a nossa Order Details. Ela vai ter alguma importância para mim, por isso eu posso dizer que gostaria de a adicionar aos meus favoritos e até posso criar uma nova collection dentro desses favoritos, que acaba por ser uma lógica de pasta de rápido acesso nos favoritos. Por exemplo, Acme Sales. E com isto organizo um pouco também a minha casa. Então, quer dizer que se eu agora for essencialmente aqui explorar e se eu for aos meus favoritos, eu consigo encontrar aqui a aplicação e se eu for essencialmente aqui à minha área de favoritos, tenho a tal pasta de Acme Sales. Então vamos partilhar a aplicação com o Ferran. Se eu carregar nestes 3 pontinhos tenho várias opções, das quais tenho a de partilha, que iremos utilizar já de seguida, mas também temos outras como por exemplo agendamentos de reloads periódicos e obviamente também apagar a aplicação caso eu assim desejar. Então vamos partilhar e vamos escolher o utilizador ou os utilizadores com quem nós queremos partilhar. Tenho aqui o meu colega Ferran, eu gostaria então de partilhar com ele, posso dizer Share. E então o Ferran acabou de receber um e-mail onde ele depois está convidado para poder aceder à aplicação e poderá consultá-la de uma forma, por assim dizer, livre aos conteúdos que eu criei. Ou seja, recapitulando, poderá aceder a esta Public Sheet,
poderá explorar livremente e ele próprio também fazer as suas descobertas. Não poderá, no entanto, se formos aqui ao overview, aceder à minha story, porque esta sim está privada e só para mim. Esta era então a demonstração que eu tinha preparada para vós. Espero que tenham gostado e, revendo um pouco os casos de uso, nós passamos pela utilização do Data Catalyst, onde essencialmente depois entramos um pouco nesta lógica do Data Democratization, onde juntamos um ficheiro em Excel e criamos um modelo de dados nosso pessoal e utilizamos o motor cognitivo para, numa lógica de self-service, conseguirmos fazer tanto descobertas assim como a criação do dashboard para depois partilharmos no Hub. Como podem ver aqui neste slide que eu tenho apresentado, existem muitos mais casos de uso. A utilização de mobile, a disseminação em reporting, o embeber das aplicações, a utilização do conversational, apesar de nós termos utilizado a dictação a nível de linguagem natural com o Cognitive Engine. São todos mais casos de uso essencialmente para agilizar e ajudar na audação. Acabo por não vos mostrar hoje por restrições de tempo e também para vos criar um pouco o interesse para as próximas sessões, como é lógico. Importante destacar também, no que se refere à adoção, é que esta acaba por não depender apenas da tecnologia. Todos nós sabemos que existem todo um conjunto de variáveis e fatores externos à tecnologia que também são importantes e que ditam, de facto, o nível de adoção dentro da organização de Business Intelligence. E é por isso mesmo que nós nos focamos numa lógica de Customer-Centric ao desenvolver uma framework para vos tentar ajudar a obter o valor da forma mais rápida possível, seja através das nossas formações, seja através dos nossos serviços, seja através de um projeto que nós temos de literacia de dados, que é para vos ajudar a autoavaliarem e também se autoformarem no sentido de conseguirem, dentro da organização, estar cada vez mais confortáveis na utilização e na interpretação do dado para a tomada das decisões. E como não poderia deixar de ser, também com o nosso ecossistema de parceiros, que tem um muito valioso e extenso conhecimento que vos ajuda a fazer a implementação também, caso necessitem dessa mesma ajuda, de casos de uso complexos com a sua expertise e conhecimento na nossa tecnologia. Em suma, estamos arduamente a trabalhar para ser líderes daquilo que virá a ser o Business Intelligence de terceira geração. E estamos constantemente a escutar as vossas necessidades e, nesse sentido, de facto, estamos a trabalhar para vos pôr à disposição uma plataforma de dados e uma plataforma analítica que vos permite facilmente ligar qualquer fonte de dados em qualquer lugar, independentemente de ser on-prem, cloud ou até mesmo híbrido. E, se assim desejam, também tirar partido das nossas componentes de analítica, neste caso do motor associativo combinado com o motor cognitivo, para rapidamente conseguirem descobrir insights nos vossos dados que vos ajudam a tomar melhores e mais rápidas decisões. No entanto, na realidade, nada disto é possível, de facto, se não utilizarmos uma tecnologia enterprise, neste caso preparada e já definida para uma arquitetura cloud, aliás, multi-cloud, no sentido em que vocês, inclusive, podem escolher a forma como entenderem de fazer o deployment, seja on-prem, cloud, hybrid, e trocá-lo em qualquer momento, mas também, obviamente, framework centrada a nível das necessidades do cliente, ou seja, a nível das vossas necessidades, para vos ajudar realmente a tirar partido tanto da tecnologia, assim como conseguir elevar o nível de literacia de dados dentro da organização para mais e mais utilizadores dentro da organização poderem tomar decisões fundamentadas em número. Muito obrigado por terem então assistido a este nosso primeiro webinar de 2020 sobre a nossa plataforma de dados e analítica. Vamos então dar agora início à sessão de resposta às vossas perguntas. Se tiverem alguma questão que ainda não colocaram durante a sessão, estejam à vontade para a colocar agora, que eu terei todo o gosto em responder.